para abrir a Bíblia de vocês em Números, capítulo 20, versículo 7 ao 12. E depois Deuteronômio 32, do versículo 48 ao 52. Mas primeiro vamos ler Números, capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Rapaz, eu estava brincando ali, eu não sei como é que as pessoas brigam para estar aqui, né? Que responsabilidade. Livro de Números, capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Todos encontraram, amém? Então vamos lá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar água desta rocha para vós? E Moisés levantou a sua mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes, e saíram águas abundantemente. E a congregação bebeu, e também os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não crestes em mim, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, por isso não levareis esta congregação à terra que lhes dei. Agora vamos lá em Deuteronômio 32. Capítulo 32, do versículo 48 ao 52. Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 48 ao 52. Todos acharam, amém? E o Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe este monte de Abarim até o monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que dou aos filhos de Israel como uma possessão, e morrerás no monte que subirás, e te reunirás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e foi reunido ao seu povo, porque transgrediste contra mim entre os filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Sim, porque não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Mas verá a terra diante de ti, mas não irás à terra que dou aos filhos de Israel. Interessante, meus irmãos, lendo essa palavra, Deus me deu um tema muito interessante, né, e muito propício o que a nossa igreja está vivendo. O tema dessa mensagem: a minha graça te basta. Interessante, tem acho que é 3 quarta-feira, o pastor Diego pregou aqui sobre o casamento, né? O vinho, acabou o vinho, e Jesus transforma a água, Jesus transforma a vida, Jesus transforma, realmente. E passou mais uma quarta-feira, a Mona Lisa pregou sobre gratidão, né? Ser grato a Deus. E hoje, Deus está finalizando essas 2 mensagens. Deus tem poder para transformar, Deus tem poder para curar, Deus transforma. Temos que ser gratos, mas também precisamos aprender, como um crente maduro, que a graça do Senhor te basta. Interessante, nesse texto que nós acabamos de ler, Moisés, um homem, né, temente a Deus, um homem que falava face a face com Deus. Certa vez, se nós formos lembrar das experiências de Moisés, nós vamos ver que Deus, o povo sempre cometia erro, e Deus, por certa vez, pensou em exterminar o povo. Moisés orou, pediu,
E Deus ouviu o que Moisés tinha falado com ele. Não exterminou o povo. Várias vezes Moisés viveu experiência extraordinária com Deus. E vendo esse texto aqui, após ele ter errado lá, né, no livro de Números, chega aqui em Deuteronômio 32, Deus fala para ele assim: olha, Moisés, contempla essa terra aí, ó. Você carregou o povo durante 40 anos, mas você me desobedeceu, você não vai entrar nessa terra. Eu acredito, meus irmãos, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Moisés deve ter orado, pedido a Deus: pô, Senhor, carreguei esse povo, eu acredito nisso, porque se eu tivesse no lugar dele, com certeza eu ia fazer isso. E ainda por cima ia tentar fazer chantagem emocional. Pô, Senhor, olha esse povo, pô, ele que me fez eu errar, eu que acabei fazendo isso. Eu acredito que Moisés deve ter pedido muito. E Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Moisés obedeceu, subiu o monte, ali ele morreu. Até hoje não se sabe, né, o corpo, Deus pegou o corpo dele. E Moisés obedeceu. Mas nós, mediante esse texto, algumas verdades nós aprendemos com esse texto. A primeira, que nós precisamos aprender a viver a graça de Deus, a oração. Muitas das vezes, meus irmãos, eu não sei como está a tua vida, não sei como você está vivendo. Muitas das vezes eu acredito que você ora, que você vai orar, que você vai pedir. Se é uma cura, você vai orar, você vai interceder, vai pedir a Deus. Mas você precisa aprender, como um crente maduro, de que algumas vezes Deus vai ouvir a tua oração e vai te dar o que você está pedindo, e algumas vezes Deus não vai te dar o que você está pedindo. Você vai orar, você vai clamar, você vai pedir, e Ele vai te responder: a minha graça te basta, meu irmão. Interessante que, trazendo para a vida de Moisés, eu acredito que Moisés deve ter orado, deve ter pedido, deve ter clamado, deve ter falado com ele: Senhor, deixa eu pelo menos entrar nessa terra um pouquinho, depois o Senhor me leva. Mas Deus não fez. Nós precisamos, como um crente maduro, infelizmente tem se pregado o evangelho, esse evangelho que foi surgido da prosperidade, né? Não que nós somos contra a prosperidade, mas não esse evangelho que é pregado aí de facilidade, que Deus é aquele gênio da lâmpada, basta você pedir, Ele está a todo momento pronto para te obedecer. Não é assim. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele faz quando Ele quer, e quando Ele não quer, Ele não faz. Então, muitos cristãos têm pegado essa doutrina da prosperidade e acha que por você ser cristão, por você ser dizimista, por você estar na igreja todas as quartas, todos os domingos, de manhã à noite, estar na igreja todo dia, tudo que você pedir a Deus, Deus vai te obedecer. Não vai, meu irmão. Você precisa ser um crente maduro. Como o pastor pregou naquela quarta-feira, nosso Deus, Ele é poderoso para transformar. Ele transforma, eu creio que Ele transforma. Mas tem certas vezes que você vai pedir, Ele não vai fazer como você quer. Muitas das vezes você vai orar e Deus não vai fazer. Interessante que, eu me lembro, teve um domingo aqui à noite, e o culto estava rolando, e os vizinhos ali botaram um som tão alto, mas tão alto, que estava difícil de cultuar ao Senhor, estava atrapalhando. E eu dobrei o joelho e pedi a Deus, falei: pô, Senhor, faz esse cara parar com esse som aí, que esse som está incomodando, não está dando para... Em menos de 1 minuto, o som abaixou. Deus ouviu a oração, glória a Deus, glorificado seja Ele. Mas tem vezes que eu oro, peço e Deus não faz. Tem coisas que eu peço e o negócio só piora. Mas nós, como um cristão maduro, um cristão que está alicerçado na palavra, que tem o nosso Deus como Salvador, que nós não somos mais meninos no Evangelho, nós entendemos que Deus faz quando Ele quer, e quando Ele quer, Ele não faz. Então, a primeira lição que nós aprendemos, que nós precisamos aprender a viver a graça de Deus. A graça de Deus nos basta. Você precisa compreender que se você tiver com saúde,
glória a Deus. Se você não tiver com saúde, glória a Deus. Você tem que exaltar o Deus ao qual você serve da mesma maneira. Nós temos uma mania e um defeito de que só adoramos a Deus verdadeiramente, exaltamos, né, o glorificamos quando está dando tudo certo, tudo indo como nós pensamos. E muitas das vezes não. Me faz me lembrar na palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 11, nós só gravamos o 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o contexto do 13 é o versículo 11. Paulo diz assim: aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Isso é uma atitude de um crente maduro, de um crente que sabe em quem tem crido. Se Deus der, amém, ele continua sendo Deus. Se ele também não der, amém, e seja feito a vontade dele. A primeira, precisamos aprender a viver a graça de Deus. A segunda, precisamos aprender a entender que Deus faz como Ele quer. Em Romanos capítulo 9, versículo 15, Deus fala assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e de quem eu não quiser, eu não vou ter. Me faz me lembrar uma experiência que eu vivi aqui nessa igreja. Meus dois irmãos, um veio a ficar doente e ficou internado. Eu orei intensamente, e Deus trouxe ele de volta. O outro, eu também orei muito, mas Deus quis levar. A palavra de Deus diz que um crente salvo em Cristo Jesus, quando ele morre, ele está na glória com Deus, aguardando o dia da volta do Senhor Jesus, para o corpo nosso, essa matéria aqui, ser revestida do novo corpo, se encontrar com a alma que está com ele na glória, para nós vivermos eternamente na glória de Deus. Ele está muito melhor do que nós. Só que nós criamos na nossa mente algumas culturas por ter vários pensamentos, né? Uns acreditam que quando a pessoa morre, está no purgatório. Outros acreditam que quando a pessoa morre, vai ser reencarnar de novo e voltar em vários corpos. Cada um acredita. O ateu acredita que quando a pessoa morre já era, mas o salvo em Cristo Jesus não. Ele tem a certeza de que quando ele morre, ele volta para casa, ele volta para o Criador. Então, esse meu irmão está lá com Cristo na glória, eu acredito nisso. Mas nós precisamos entender que vai ter vez que você vai orar, vai pedir, vai clamar, e Deus não vai fazer. Mas você precisa entender que Deus está no controle, Deus é o dono de tudo. E se Ele não quer fazer, porque Ele sabe o que é melhor. Muitos cristãos imaturos, a primeira coisa que ele faz quando Deus não faz aquilo que ele quer, quando ele pede, ele se afasta de Deus, ele abandona. Eu acredito porque nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, nós compreendemos que quando Deus não faz, quando Ele diz para você, a minha graça te basta. Ou outras vezes, Ele nem te responde, Ele fica em silêncio. Mas Deus está no controle, Deus te ama, Deus não te abandonou, Deus está com você. Que você venha compreender que precisamos entender que Deus faz como Ele quer. Nosso Deus não é uma marionete, que Ele faz aquilo que eu peço. Eu mando Ele fazer isso, Ele faz. Eu mando Ele fazer isso, Ele faz. Ah, eu sou dizimista fiel. Ser dizimista é algo do coração, gratidão. É como Abel ofertou a oferta de gratidão a Deus. Você é grato pelo que Ele te dá. Deus não tem obrigação nenhuma de te dar nada, meu irmão. Precisamos aprender, é isso aí que muitos falam aí, porque você é dizimista, Deus é obrigado. Deus não é obrigado a nada. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter, e de quem Ele não quer ter, Ele não tem. Deus está no controle. Paulo, ele nos mostra isso. Ele fala, olha, orei 3 vezes eu clamei a Deus, pedi a Deus para que Deus tirasse aquele espinho da carne. E Deus responde para ele, a minha graça te basta, meu filho. Moisés, acredito que Moisés deve ter pedido a Deus. Deus deve ter falado para ele, meu filho,
a minha graça te basta. Você vai para um lugar muito melhor. Você vai para a verdadeira Canaã, como todos nós esperamos a nossa hora. Então, a primeira que precisamos aprender para sermos um cristão maduro, um cristão de verdade, um cristão autêntico, um cristão que sabe em quem tem crido, que não se abala por qualquer ventinho, por qualquer doutrina, qualquer coisinha, está alicerçado com Cristo, nós precisamos aprender a viver a graça de Deus. Orar, pedir oração, falar com Deus. Ele pode dizer sim, como ele pode dizer que não, mas entendendo que Deus está no controle, Ele sempre sabe o melhor para nós. A segunda, precisamos entender que Deus faz como Ele quer, é do jeito dele, não do nosso. A terceira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Quando você se acha que você está o bonzão, que você é aquele cristão santarrão, é o melhor, que não comete erro, que você acha que você, coitado, você está totalmente fraco. Quando você está fraco, que você acha que você não consegue, que você não tem mais força, aí você está forte, porque você está 100% dependendo de Deus, entendendo que Deus está no controle da tua vida, que Deus está dirigindo a tua vida, que Deus está contigo em todos os momentos. Meus irmãos, Ele falou isso, Ele prometeu isso, e precisamos acreditar nisso, que Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Quando algo estiver dando errado para você, ou não estiver acontecendo como você gostaria, entenda que Deus está no controle. Se você precisa fazer a tua parte e melhorar, faça a tua parte. Mas se é algo que não depende de você, Deus está no controle. Precisamos compreender que quando você está fraco, aí que você está forte, porque você depende de Deus, você entende que Deus está na tua vida, que Deus está controlando, que você, muitas das vezes, tem vezes que a gente não tem nem força, né, para caminhar, mas a gente precisa compreender, meus irmãos, uma das coisas que eu sempre trabalho no meu coração e na minha mente, a tua vida independe da tua caminhada com Deus. Se criou, como eu volto a dizer, essa doutrina da prosperidade que prega aí que você não fica doente, que você é cabeça, que você não é cauda, que você sempre vai vencer, que você é vitorioso, que nada de ruim acontece com você, porque você é um cristão verdadeiro, que você é um dizimista fiel, então tudo vai dar certo na tua vida. Não acredita nisso não, meu irmão. Entenda que tudo tem um propósito de Deus, que quando você está vivendo algumas situações, Deus está no controle da tua vida, Deus está trabalhando, Deus está com você, você está se amadurecendo, você está crescendo, você está criando raiz, você é um crente que nada te para, você caminha. Eu às vezes vejo muitos cristãos que às vezes quando ele está tudo dando certo na vida dele, ele está no maior gás no evangelho, mas quando as coisas começam a não dar do jeito que ele quer, aí ele deixa de vir para a igreja, ele desanima, ele culpa Deus, ele começa a perguntar a Deus por quê. Meu irmão, não pergunta não, vamos caminhando, vamos marchando. Deus deu a ordem para marchar, a gente tem que ir. A nossa caminhada aqui na terra é provisória, vamos se encontrar com Cristo. Todos nós vamos se encontrar com Cristo. Então, independente da tua situação, aprenda hoje que a graça de Deus te basta, meu irmão. Que você já o recebeu ele como Salvador, você é salvo e, mediante a tua vida como você está, caminha, marcha. Vai ter momento que não vai estar como você gostaria? Marcha. Ah, mas está ruim? Marcha. Ah, mas eu estou doente, Alex, estou com isso. Caminha, marcha. Se eu tiver que glorificar a Deus com a doença, eu vou. Se a doença é para a morte, amém, vou me encontrar com Cristo. Se não é para a morte, amém, eu vou glorificar Ele. O que nós precisamos entender e aprender que temos que ser um crente maduro, um crente com um foco
verdadeiro. Precisamos ter essa compreensão. Moisés tinha esse entendimento. Acredito, eu falo para os irmãos, que ele deve ter orado, deve ter pedido. Mas eu acredito que, como a própria palavra diz, ele obedeceu. Não tem jeito, eu orei e pedi. Deus falou que não, então vou lá. Ele vai me colher e eu vou estar com ele na glória. Lá na transfiguração, está lá ele aparecendo com Jesus, ele e Elias, confirmando a lei e os profetas, né? Com Jesus, com o sumo sacerdote ali. E ele está lá com o Senhor. Então, meus irmãos, precisamos ter esse entendimento e aprender e amadurecer que a tua vida independe. Se você está triste, adora a Deus, glorifica a Deus, como Paulo nos ensinou isso, tenta aprender isso. Eu sei que é difícil, meus irmãos, é muito fácil falar, mas o viver, você está na dificuldade, e você glorificar a Deus é muito difícil, mas eu tenho aprendido um segredo: caminha, não deixa de vir para a casa do Senhor não. Eu tenho uma coisa no meu coração, meu irmão, que eu vivi uma experiência com Deus. Eu não sou como nossos irmãos, né, pentecostais, que tem muitas experiências assim com Deus. Eu não tenho não, mas eu tive uma, que Deus usou uma pessoa para falar comigo. Eu não sei se era anjo, se era pessoa, eu só sei que foi Deus que falou comigo, e ele disse para mim, ser fiel até a morte, que ele me daria a coroa da justiça. E eu acredito nessa certeza, meus irmãos, e é isso que me estimula a caminhar, é isso que me estimula a cada dia estar com o Senhor Jesus. Tem vezes que é difícil, tem vezes que desanima, não no sentido de parar a caminhada, porque eu não tenho isso no meu coração não. Eu fiz um voto com o Senhor que eu vou até a morte com Ele. Então, mas tem momento que é doloroso, tem momento que eu oro, e o negócio piora, e eu falo, meu Deus, mas eu vou com Ele até a morte, porque é essa certeza que eu tenho, e que você nessa noite tenha essa certeza, que você venha aprender a ser um crente maduro, um crente alicerçado no Senhor Jesus, um crente que não se deixa levar por vento de doutrina, um crente que não se deixa levar por, ali está dando benção, corre para lá, ali está dando isso. Não, meu irmão, você crê, você serve a um Deus todo-poderoso, e se lá está dando benção, se Ele quer te abençoar, Ele te abençoa onde você está, meu irmão, você não precisa ir lá não. Eu me recordo, eu me lembro no processo que eu estava vivendo, meu pastor, da vez que eu quebrei, algumas vezes da minha empresa, e algumas vezes, né? Eu acho que agora vai, porque eu estou na 12ª, e geralmente as pessoas dizem que depois da 11, 12, aí dá certo, e agora já deu, já estou indo para 9 anos, então acredito que, aleluia. Mas eu me lembro que eu tinha alguns amigos cristãos que ele falou assim para mim, assim, olha, eu conheço uma irmã, que ela é raio-x, ela vai olhar para você, ela vai dizer todo o teu problema. Eu falei, isso aí, não precisa ela falar para mim não, meu irmão, eu já sei qual é o meu problema, eu sou o maior administrador, pô, eu vou estudar, vou aprender a administrar, não precisa. E outra, se Deus quer falar comigo, eu não preciso na irmã tal não, eu tenho a minha igreja, Deus vai falar comigo aqui, pô. Quando Ele me deu a minha loja, Ele me deu aqui. Eu me lembro que a gente tinha aquele trabalho às terça-feira, né, irmã Alice, de libertação, que era com o Helenilson, e eu sempre vinha, e acabou o culto, eu ia sair no irmão Helenilson, Alex, chega aqui, Deus estava me mostrando uma chave. Aí pegou minha mão, quando ele pegou minha mão, Deus tomou-lhe mistério, ele falou, ó, eis que eu estou te dando uma loja, estou te dando isso, você não vai entender, ninguém vai entender, as pessoas vão, minha mãe ficou, o cabelo dela até subiu para cima, minha mãe, minha falecida mãe, ela tinha um medo de, e Deus deu. Para vocês terem uma ideia, quando eu abri a loja com R$10, foi uma faixa que eu mandei fazer, o resto, Deus deu tudo. Então,
Quando Deus quer usar, Ele usa. Não precisa você ficar correndo, não. Quando você tem a certeza de quem você serve, a quem você serve, Ele fala com você. Ele fala com você dormindo, em sonho, através da palavra, usando o profeta, usando o pastor, pregação. Basta você estar alicerçado nele. Mas está na hora, meus irmãos, de a gente acordar e ser um cristão maduro. Está pronto. Porque nós não sabemos qual é a hora e quando Deus vai nos chamar. Às vezes a gente projetamos 60, 70 e às vezes não. E às vezes é amanhã ou é hoje, a gente não sabe. Nós temos que estar pronto. Andando com o Senhor, você tem todo o direito de estudar, tentar melhorar a tua vida, tentar ter alguma coisa. Você pode, Deus não é contra isso. Mas isso não pode ser o primeiro na tua vida. O primeiro sempre, sempre tem que ser o Senhor Jesus. Sempre Ele tem que estar sendo o primeiro da tua vida. Porque aí sim, aí você vai estar igual Paulo. Quando tiver bonância, tiver fartura, você vai estar agradecendo a Deus. Quando tiver escassez, você vai entender que Deus está contigo também. E você vai agradecer a Deus. Você vai estar alegre. Isso é um cristão maduro. A última coisa que nós aprendemos é que precisamos entender que a graça de Deus te basta, meu irmão. A palavra de Deus diz, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, acho que é 9, 10, eu sempre troco, né, que se você crer no teu coração, confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você é salvo. É um ato único, salvo. Pronto. Automaticamente, você vai começar a caminhar, né? Vai vir um processo da santificação, regeneração, você vai começar a trabalhar, porque um salvo em Cristo Jesus não tem prazer no pecado e nem vive na prática do pecado. Se você conhece alguém que vive na prática do pecado e diz que é salvo, ele nunca foi salvo. Ele ainda não conheceu o Senhor Jesus, porque um salvo em Cristo Jesus procura ter uma vida correta. Ele pode vir até errar, mas o Espírito Santo vai tocar no coração dele, ele vai lutar, se consertar para se libertar daquilo. E ele vai passar a ter uma vida de verdade, uma vida correta. Ele vai procurar ser uma nova criatura. E as coisas, meus irmãos, vão se acrescentando. Você vai lutando. Se Deus quiser te dar as coisas, Ele vai te dar. Mas se Ele também não quiser, você vai caminhar, você vai agradecer, você vai passar a ser grato. Eu fico triste, e eu falo isso por mim mesmo. Teve um período da minha vida, um tempo aí, que eu estava sendo uma pessoa ingrato, reclamando com Deus, achando que o que eu tenho não era bom, não era o suficiente. Sempre bom é o do vizinho. E eu via às vezes o carro de alguns amigos meus, algumas coisas, e eu falava, poxa, isso que é vida, ou isso que é carro, o meu é só um meio de transporte. Mas Deus me corrigiu e me chamou a atenção, não, eu tenho que ser grato. Aonde o dele vai, o meu também vai. E outra coisa, muitos queriam ter a minha vida, muitos querem ter a tua vida. Às vezes você está reclamando da tua casa, está reclamando do que você tem, e tem gente que daria tudo para ter a tua vida. Tem pessoas que não têm uma família legal, reclamam. Ou tem gente que nem família tem. Então, meus irmãos, seja grato. A graça de Deus te basta. Para finalizar, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Todos encontraram, amém? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não
destruído, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Meus irmãos, somos atribulados, mas não, destruído. Nós temos um Deus que é todo poderoso, e Ele diz para você: a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, aí você está forte. Quando você se acha que você é o bom bombom, é aquela pessoa que quando eu falo acontece, quando eu prego tudo acontece, quando eu dirijo as coisas ficam bem, quando eu faço isso tudo, meu irmão, tu está totalmente fora. Sempre seja dependente do Senhor e sempre agradecido a Ele. Deus está no controle de tudo. Você pode não estar compreendendo. Teve uma situação que numa dessas empresas que eu quebrei, eu questionava muito a Deus por que essas coisas, porque eu acreditava nessa doutrina da prosperidade. Era dizimista. Deus era obrigado a me abençoar. Eu tinha que ser cabeça, não cauda. Só quando eu lia Deuteronômio 28, eu chegava, meu pastor, ler com força, que eu seria abençoado, que eu seria. E Deus usou um ímpio, uma pessoa que nem compromisso com Ele tem. Sabe o que Ele falou para mim? Que Deus primeiro complica, depois Ele descomplica, e depois Ele explica por que Ele complicou. E aquilo falou muito ao meu coração, e dali em diante eu passei a mudar a minha maneira de pensar, e passei a entender que se eu tiver, eu vou ser grato a Deus. Se eu também não tiver, eu vou ser grato a Deus. Só que eu tenho uma coisa comigo, eu não me acomodo não, eu não tenho, eu dou meu jeito, eu tento lutar para melhorar, mas se eu entendo que se Deus falar, não, eu não quero que você tenha, amém, eu vou continuar adorando Ele. Eu trouxe para o meu coração aquilo que Ele falou para mim: ser fiel até a morte. Deus me deu até uma pregação sobre isso, e em outras pregações, que eu tiver a oportunidade, o pastor me der, eu vou, quando chegar na hora certa que Deus mandar, eu vou falar sobre essa mensagem. E o interessante é que a gente tem uma visão errada de ser fiel até a morte. A gente acha que é ir com o Senhor, é isso também, mas o contexto não é isso não, é mais profundo. Ser fiel até a morte, que Deus vai te dar a coroa da justiça. Eu agradeço a oportunidade.